Bom, essa aula agora é pro segundo ano, onde a gente vai dar uma revisada aí em matriz. Então vamos lá. Olha só, primeiro, matriz nada mais é do que uma tabela. A matriz, ela tem um exemplo de matriz, eu poderia pegar e ficar colocando aqui pra vocês um monte de letrinha complicada, né? Só que a matriz, ela vai ter sempre linhas e colunas. Então eu já vou dar exemplo com um número, tá? Então, por exemplo, 1, 7, menos 1, 3, menos 2 e 9. Ó, essa daqui é uma matriz. É um exemplo de matriz. Aqui ela tem 2 linhas e tem 3 colunas. E a matriz ela tem que ter quantas linhas e quantas colunas? Quanto precisar ou quanto a gente decidir. Então, tem matriz que é 2 por 2, tem matriz que tem 7 linhas e 10 colunas. Então isso daí é independente, tá? Pode ter qualquer tamanho. Sempre que a gente estiver representando uma matriz, fiquem atentos que a gente só pode usar fora da matriz parênteses ou colchete. Vocês vão ver que nós temos outros símbolos, mas que esses outros símbolos não podem ser usados na matriz. Toda vez que a gente estiver falando de matriz, que são as tabelas, a gente vai representar sempre por fora dela, nós vamos colocar parênteses ou colchete. Bom, aí, para a gente poder indicar o tamanho dela, nós colocamos aqui primeiro a quantidade de linhas. Então tem 2 linhas, eu vou colocar aqui que ela é 2 linhas, por... E a quantidade de colunas, 1, 2, 3, por 3 colunas. Então a gente fala que o tamanho dela é 2 por 3. Esse X aí a gente lê por, tá? Bom, cada um dos elementos, quando a gente tem esses elementos sem ser número, né? Eu quero representar, eu quero falar em que lugar que ele tá. Eu posso representar ele com uma letrinha minúscula e aí eu coloco em que linha ele tá e em que coluna que ele tá. Então eu posso, por exemplo, chamar todos esses elementos aí de A. Então tudo Azinho minúsculo, ó. Nesse caso eu vou colocar 3 colunas e 2 linhas, que nesse exemplo aí tem 3 colunas e 2 linhas, né? Aí eu vou colocar sempre quando eu tiver que falar tanto da posição quanto da quantidade de linhas e colunas, eu vou sempre falar primeiro a quantidade de linhas e depois a quantidade de colunas. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu também vou colocar embaixo primeiro a quantidade, em que linha que ele tá e depois em que coluna que ele tá. Então, esse 1, por exemplo, ó, ele é o primeiro elemento. Então, ele tá na primeira linha e na primeira coluna. Então, eu vou indicar assim, ó, primeira linha, primeira coluna. É o A11. Isso daqui é sobrescrito, tá? É subscrito. Que fica esses 2 numerinhos tem que ficar na partinha de baixo. O 7. O 7, ele tá na primeira linha, então é A1, segunda coluna, A1, 2. Esse daqui, que é o menos 1. O menos 1, ele tá na primeira linha e na primeira, segunda, terceira coluna, A1, 3. Esse 3, ele tá na segunda linha e primeira coluna. O menos 2 agora, menos 2, ele tá na segunda linha e segunda coluna. E o último aqui, o 9, ele tá na segunda linha e primeira, segunda, terceira coluna. Então aqui eu representei todos eles
em forma de letrinha, tá? Que é essa matriz aqui nossa, é 2×3, continua sendo 2×3. Esses dois numerinhos aqui, todos eles, né? De uma forma geral, eu represento assim, ó, cada elemento da matriz é representado genericamente, quer dizer, isso aqui vale para todos, é representado assim, ó, A, I, J. Então, o que é o I? O I é a quantidade, como eu já disse ali, sempre o primeiro é linhas. E o J é da coluna. Então, esse primeiro aqui não é linhas, é linha, né? Porque esse aqui é um elemento só. Então, esse I aqui é de linha e esse J aqui é de coluna. E o tamanho da matriz? O tamanho da matriz. O tamanho é isso daqui, esse 2×3 aqui, ó. De uma forma genérica, a gente representa M por N. Então, M é a quantidade de linhas e N é a quantidade de colunas. Bom, isso daí é o básico inicial de matriz, tá? Agora, eu tinha falado que é uma tabela, né? Então, quer dizer, eu tenho lá uma tabela, por exemplo, de a quantidade de venda, por exemplo. Então, tem lá um produto A, um produto B e um produto C. E tem lá o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aqui tem a venda em 3 meses. E aí, nessa tabelinha, vamos supor que tenha sido feito o controle dessa venda. Então, quantos produtos foram vendidos numa determinada lojinha lá. Aí, o produto A, por exemplo, eles viram que venderam 100 produtos no mês de janeiro. Até janeiro. Até março, quer dizer, aqui deve ser de 2 em 2 meses, né? Até março foram, por exemplo, 350 produtos. Aí, mais 2 meses, foram 410 produtos. O B aqui, eu tô colocando qualquer valor, tá, gente? 32, 50 e 39. E o C? O produto C vendeu, por exemplo, 12, aqui já foi 63 e aqui 41. Isso daqui, ó, matematicamente é representado por matriz. Então, como é que eu vou representar essa matriz? Primeiro, que tamanho que ela vai ter? Ela vai ser uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. 3×3. Tamanho 3×3. Qual é? Aí se eu pergunto assim, ó. Isso daqui representado em matriz, qual que é o elemento A3, 2? Eu quero saber qual é esse elemento aqui. Então, o que você vai ter que procurar? Na terceira linha, segunda coluna. Então, ó, 1, 2, 3, terceira linha. Segunda coluna, 1, 2, ó, é o 63. Então, quer dizer, esse negócio aqui é pra gente localizar um determinado elemento. Então, eu falo assim, ó, para você saber a quantidade de produtos que foram vendidos no mês de maio do produto A, vocês vão ter que consultar para mim o elemento A1, 3, que é primeira linha, que é do produto A, e terceira coluna, que é o 410. Então, basicamente é isso, tá, gente? Agora, represente esta tabela em forma de matriz. Eu vou só pegar esses numerinhos e colocar isso aí em matriz, né, ó. 100, 350, 410, 32, 50, 39, 12, 63 e 41. Aqui fora ou é parênteses ou é colchete, tá? Essa aqui é tamanho 3×3. Bom, então essa daí é a apresentação de matriz.